era necessário que o povo judeu oferecessem sacrifícios no templo como forma de adoração. Para nós, no Novo Testamento, é algo que não conseguimos compreender muito bem. Parece uma coisa meio arcaica e até assustadora. Você trazer um bode para o templo, chegar aqui, sangrar o bode e botar ele sobre o fogo, tirar o couro dele, esfolar o bode, tirar as entranhas do bode, jogar no fogo. Depois você tira a espádua, divide ele ao meio, tempera com sal, porque todo o sacrifício deveria ser temperado com sal, porque tem que haver sabor no sacrifício. E aí era oferecido e se degustava com o sacerdote perante o Senhor, e o restante você levava para a sua casa. Hoje isso parece uma coisa difícil, complicada, mas o Antigo Testamento era assim. No Novo Testamento somos proclamados a oferecer o nosso próprio corpo em sacrifício. É interessante, porque não é um sacrifício de morte. O apóstolo Paulo, ele faz uma diferenciação. O sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício de morte. Um animal que não tinha culpa do seu erro, da sua falha, tomava o seu lugar e representava você com o seu sangue, com a sua carne, com a sua dor, com o seu sofrimento. Para cá, olhem para cá. E no Novo Testamento, o Senhor fala de sacrifício, que a igreja, nós, devemos nos oferecer em sacrifício. Só que esse sacrifício é diferente. É um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, é um sacrifício agradável a Deus. Pastor, mas no Antigo Testamento ele não era agradável? Era. Você pode olhar que quando Noé sai da arca e ele oferece o sacrifício sobre o altar, a Bíblia diz que o Senhor sente o aroma daquele sacrifício e Deus respira aquele sacrifício. E aí, quando eu li pela primeira vez, eu me assustei, porque carne queimando no fogo é algo que não cheira muito bem. E depois eu pensei, será que Deus gosta de churrasco? Mas sabe que aquele sacrifício simbolizava o sacrifício de Jesus, que viria lá na frente. E aí a igreja, hoje, nós cristãos, quem é cristão aqui, diga amém. Pouca gente, hein? Certo. Nós somos chamados a oferecer esse sacrifício. Então vamos entender isso. Primeiro, era impossível para um judeu oferecer um sacrifício vivo, porque era necessário que o sangue do sacrifício fosse derramado. Lá em Hebreus 9, 22, você pode ler aqui comigo? Quem consegue? 1, 2, já. Então, segundo a lei, era impossível para um judeu oferecer um sacrifício vivo. Ele trazer um sacrifício, ele poderia trazer até um sacrifício vivo, mas no altar ele seria morto. Logo há um choque do Novo Testamento com o Antigo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz, nós temos que ser um sacrifício vivo. Nós estamos vendo que a proposta do Novo Testamento, ela já está completa, porque no Antigo Testamento, irmão Marcos, precisava que o sangue fosse derramado, porque ele simbolizava o que viria, que era Jesus Cristo, que derramaria o seu sangue na cruz do Calvário. Mas o Novo Testamento, nós vivemos olhando para o passado, para o que Jesus já fez por nós. Então nós não precisamos derramar sangue. Ele está dizendo que o sacrifício não é o derramamento de sangue. Ele está dizendo que o sacrifício somos nós. Jesus foi o sacrifício perfeito. Então não há necessidade de derramarmos sangue de animais ou de seres humanos para sermos purificados, porque Jesus se ofereceu uma única vez por nós. Hebreus capítulo 10, olha o verso 10. Pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, já.
Preste atenção. Jesus se sacrificou uma única vez, e esse sacrifício foi perfeito. Porque o sacrifício do Antigo Testamento era imperfeito, era o sacrifício de animais. Então, a todos os momentos, quando o homem pecava, ele vinha trazer um carneiro e oferecia o sacrifício com o sangue do carneiro. Ele pecou novamente, ele tinha que voltar novamente. Então isso era um sacrifício imperfeito, não havia perfeição. Mas Jesus, ele é perfeito, e nós somos santificados, ou seja, somos separados do mundo pela oblação do corpo de Jesus, pelo sacrifício desse corpo, feita uma só vez. E no verso 12, olha aí o que é que diz. Mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o sacrifício de Jesus é perfeito, e a perfeição do seu sacrifício faz com que ele saia, e agora ele está sentado à destra de Deus. Ou seja, ele completou a sua missão aqui na terra. Agora ele sabe o que é a dor e o sofrimento que um ser humano passa, porque no livro de Hebreus também fala que tudo o que nós, seres humanos, enfrentamos ou fomos tentados, Jesus também foi. As mesmas dificuldades que nós enfrentamos, ele enfrentou, as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos medos, os frios, as mesmas tentações, as mesmas situações que nos atingem, que nos afligem, ele também foi afligido, e agora ele está sentado à destra de Deus, o que significa que ele intercede por nós. Esse glória a Deus podia ser mais forte, hein? Ai, Jesus. Observe. Nós aprendemos aqui uma grande lição. Aprendemos que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. E por conta disso, o apóstolo Paulo, ele está dizendo a nós: ei, amados, ei, amada, preste atenção. Eu estou dizendo a você que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, porque o sacrifício de Cristo já foi completo por nós. Então você não precisa morrer fisicamente. Você precisa apenas se colocar diante dele. E o que é sacrificar? Sacrificar é abrir mão de muitas das nossas vontades pessoais. Sim ou não? Quem gostaria de estar hoje à noite passeando por aí? Hein? Quem gostaria de estar hoje à noite por aí, em casa, assistindo televisão? Quem gostaria? Eu não vou mentir para você não. Estava lá deitado, bonito, confortável. Estava bom demais, não estava? Sim ou não? Estava. Eu estaria muito bem, mas eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que me sacrificar a minha vontade, sacrificar os meus desejos. E a vontade de Deus é que eu esteja aqui ministrando a palavra para vocês. Então eu abro mão do meu desejo pessoal e coloco a vontade de Deus à minha frente. E sabe o que é que acontece? Eu faço um sacrifício vivo ao Senhor e me torno um sacrifício vivo para Deus. Amém? Você já abriu mão de alguma coisa na sua vida para a vontade de Deus? Alguém já fez isso? Você está sacrificando ao Senhor. Pela ignorância de alguns pensam: eu boto uma pedra de 30 quilos na cabeça e vou caminhando aqui até uma cidade que seja sagrada, e lá eu jogo esta pedra e eu digo: eu fiz um grande sacrifício. Não é isso que Deus quer de você. O sacrifício que Deus quer de você é que você abra mão de muitas das vontades que você tem, que chocam-se com a vontade de Deus, e que em muitas situações da sua vida você coloque de lado. A segunda coisa que eu tenho que entender, e que o apóstolo Paulo ele atenta, é que não basta ser um sacrifício vivo.
ele deve ser santo. Ah, Jesus! O que significa ser santo? Alguém pode me dizer? A palavra santo significa o quê? Separado. Ela é um pouco mais profunda. A palavra santo significa separado. Era aquilo que era separado para Deus. Era aquilo que era selecionado e colocado de lado para Deus. Daí vem o termo consagrar. Quem aqui gosta de fazer consagração? Pastor, vou fazer uma consagração pela manhã. Sabe o que é que quer dizer a palavra consagrar? É você separar aquilo para o serviço de Deus. Quando você consagra a sua vida, você está dizendo: a minha vida agora não tem mais outra utilidade, ela é somente para o serviço de Deus. Então, se consagrar é tornar sagrado, ou seja, reservar para o uso de Deus, o contrário de santo era anátema. A palavra anátema significa separado para destruição. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja, tira essa palavra anátema, bota maldito. Em algumas traduções você vai encontrar: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito. E ele está falando isso aí de quê? Ele está falando porque o anátema era aquilo que era separado para ser destruído. Quando Josué, ele adentra e ele avança sobre uma cidade, após a cidade maior, mais forte, que está ali na entrada do povo de Israel, depois do Jordão. Qual é o nome dessa cidade? Uma cidade fortificada, que eles têm que marchar 7 dias. Como é o nome da cidade? A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, grande, poderosa. Quando Jericó cai, mais à frente existe uma cidade menor com 2.500 pessoas, ou seja, uma cidade bem menor do que Jericó. Jericó, para você ter uma ideia, tinha um diâmetro de 36 quilômetros. Era uma cidade de milhares e milhares de pessoas. E a cidade que estava ali à frente era uma cidade pequena. Só que eles avançam sobre aquela cidade e Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, avisa Josué: tudo que está naquela cidade é anátema ao Senhor, tudo é separado para destruição, nada serve para Deus. Tudo tem que ser destruído. E um homem chamado Acã, ele pega uma capa babilônica, ele pega uma cunha de ouro, 250 gramas de ouro, pega algumas coisas e guarda. Porém, na hora do combate naquela cidade menor, tudo dá errado. E aí Josué se desespera, e aí, por que o Senhor nos trouxe para cá? Quando ele vai consultar o Senhor, deixa de ser criança. Há pecado no meio do povo. E se há pecado no meio do povo, o povo não pode subsistir. Sabe o que é que acontece? Acã se torna anátema. E ele tem que ser destruído, ele e sua casa. No Antigo Testamento era assim. No Novo Testamento, nós temos que entender que nós vamos conviver com pessoas que não querem servir ao Senhor, que são inimigos das coisas de Deus. E aí o apóstolo Paulo coloca esse termo, santo, que quer dizer o quê? Separado, ou seja, você não pode se associar com os inimigos de Deus. Nós não podemos nos associar com grupos políticos, com grupos religiosos que são contrários, que são inimigos dos ensinamentos da palavra, porque nós somos santos, ou seja, separados para Deus. Como é que uma coisa que é separada para Deus vai se misturar com coisas que são direcionadas para a destruição da obra de Deus?
comunismo, o socialismo, ele prega a destruição da igreja. Ele prega a destruição da obra. Desenvolve o ateísmo, porque para ele o ateísmo é mais fácil de dominar o povo, porque o povo sem esperança é mais fácil de ser manuseado. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga aí: nós temos um compromisso com a verdade. Não podemos ser dominados, seduzidos pela mentira. Glória a Deus. Quantas mentiras tentam lançar sobre o povo de Deus. Por acaso ser cristão é chato? É? Alguém acha chato servir ao Senhor? Não? Eu não acho, não. Terceira coisa que nós temos que entender: e para ser perfeito, o sacrifício, ele tem que ser sacrifício vivo, santo, e a terceira coisa, agradável a Romanos capítulo 12, versículo 1, ainda estou lá, viu? Tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui eu tenho uma pergunta: o que agrada a Deus? Quem é, Erickson? O que é que agrada a Deus? Sabe o que é que agrada ao Senhor? Irmão Marcos. Sabe o que é que agrada ao Senhor, irmão Robério? Sabe o que é que agrada a Deus? Sabe qual é a coisa que mais agrada ao Senhor? Não ouvi. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Espírito do Senhor. O que mais agrada ao Senhor é obediência. Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus, o exaltou soberanamente e o deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, para que nos céus e na terra e debaixo da terra todo joelho dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Deus, para a glória de Deus Pai. Para Jesus. A obediência é algo que proporciona em Deus um sentimento de responsabilidade. Para você compreender isso com forma bem clara, vamos entender 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aí ele diz mais uma coisa. Olha aí o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Qual é o contexto? Samuel está cheio de si,
E Deus o coloca com uma missão: liderar o seu povo. E Deus dá uma missão a ele: vai e mata Amaleque. Porque Deus se lembra do que ele fez. Se você acompanhar bem a história e você conhecer bem a história de Israel, você vai saber que quando o povo de Israel vem do Egito, os descendentes de Amaleque se colocam em emboscadas para atacar o povo de Israel. E o povo estava cansado, fatigado. E ele ataca pela retaguarda, onde o povo está cansado, abatido. Ou seja, o adversário, ele é tenebroso, ele gosta de te atingir quando você está mais desfalecido, e ele espera pacientemente. Há um combate muito grande. Josué entra naquela peleja e o Senhor faz uma promessa a Josué: eu exterminarei da terra os descendentes de Amaleque. Você já pensou Deus se irar com uma pessoa e dar uma determinação? E Deus dá essa incumbência a Saul: vai lá e extermina Amaleque. Só que Saul, ele achava que a obediência poderia ser de acordo com a vontade dele, e obedecer é de acordo com a ordem que foi dada. E ele se direciona, e ele mata a todos os homens, porém ele deixa Amaleque. E quando ele deixa Amaleque, ele separa o melhor dos animais para o povo. Só que Deus deu uma ordem: tudo é anátema, tudo é separado para a destruição, tudo é maldito. E aí, quando Samuel chega, que olha o balido dos carneiros e olha os animais, e ele olha e diz: não foi isso que Deus mandou você fazer? Ele diz: foi. Deus mandou e eu cumpri. Matei todos os homens, as mulheres, as crianças, só que era mentira. E como é que você sabe que era mentira? Porque quando lá na frente você vai ver algo acontecer com a Hadassah. Quem é Hadassah? Esther. Quando você vai ver no livro de Esther, aquele homem chamado Naamã, ele é da tribo de Amaleque. Ou seja, Saul foi negligente na obra do Senhor, e a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor negligentemente. Por conta da falha de Saul, lá na frente Deus tem que interferir na história com Esther, para que o povo de Israel, o povo judeu, não seja destruído. Eu já vi uma pessoa dizer: pastor, mas que é isso? Deus dá uma ordem dessa? Sim, lá na frente ele estava poupando o seu povo. Lá na frente ele estava guardando o seu povo, preservando o seu povo que estava escravo lá na Babilônia. E por conta da desobediência de Saul, Naamã se levanta e coloca no seu coração destruir todo o povo de Israel. E Deus intervém através daquela mulher chamada Esther e dá um grande livramento ao seu povo. Tem coisas que nós não entendemos agora, mas vamos entender lá na frente. Tem coisas que Deus está falando com você agora e você não consegue compreender, e é duro para você, é complicado para você, mas sabe o que acontece? Obedeça, porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza por você. Paulo resume tudo isso em uma coisa chamada culto racional. Rogo-vos, pois, perante, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. O que é um culto racional? Isso mesmo. É algo que não vem daqui, ele vem daqui. É algo que é feito com a nossa compreensão. Tem cultos por aí que você chega, a pessoa, você olha, tá a mulher lá rodando, a saia chega, fica dessa altura.
Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, eu vinha da Igreja Batista. Fui a um culto numa igreja pentecostal, pequena, do Montes. E fui assistir o culto ali, eu vinha assim, com a minha esposa. Primeiro impacto, os homens sentavam do lado, as mulheres do outro. Eita! Aí eu sento aqui do lado da minha esposa. Aí um irmão chega aqui, essa cadeira é das mulheres, senta ali do outro lado. Aí eu saí. Aí começam os louvores, vem uma mulher lá e começa a rodar. E a saia dela ficava dessa altura, e ela usava um negócio aqui por baixo, que ia lá no joelho. E começava, e outra começou, e ficava jogando o cabelo assim, fazendo assim. E eu olhando aquilo ali, eu disse, pelo amor de Jesus Cristo, eu vou sair daqui. Me deu um pânico, deu uma vontade de sair dali. E eu não saí, porque a minha mulher estava lá do outro lado, e eu olhava para ela, e ela assim. Pastor, isso é errado? Não, não é que seja errado, mas isso é um culto emocional. É baseado na emoção, porque tem louvores que dá vontade de sair pulando aqui, gente. Ou não há? Sim ou não? Fala comigo, me responde. Tem louvores que mexem com o entendimento da gente, que mexem com o coração da gente, que mexem, dá vontade de sacudir, dá vontade de pular. Como tem músicas de forró que dá vontade também de dançar, sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? Ora, sim. Aí às vezes você está lá, o forrozinho tocando, você está batendo o pé, você, se converte, pezinho. Você está querendo seguir o mesmo ritmo. Isso é natural. Mas não é racional, é emocional. E quando nós somos guiados pela emoção, nós estamos sendo guiados pelo nosso coração. E eu ainda escuto crentes dizer assim, meu coração está pedindo para eu não fazer isso. Eu disse, estúpido. Por quê? Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Olha o verso de número 9 e 10. Olha o 9 primeiro. Enganoso é o... Eu pensava que você ia falar mais forte. Rapaz, eu estou ficando meio invocado aqui, viu? Eu não estou gostando desse negócio dessas máscaras, não. Estou esperando. Ai, que máscarazinha bendita. Vamos lá. Enganoso é o... mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Sabe o que é que ele está dizendo? Que nem você conhece o seu próprio coração. Quanto mais quem está ao seu lado. E aí, verso 10, o que é que diz? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É Deus que nos sonda, é Deus que esquadrinha. E a palavra esquadrinhar, sabe o que é? Passar o esquadro, medir, ponto a ponto. Não pense que você pode enganar Deus. Deus está esquadrinhando o meu coração neste momento aqui no altar, enquanto eu estou pregando para vocês. Deus está analisando tudo que está aqui dentro. E eu vou dizer para vocês, Ele esquadrinha o coração, prova os pensamentos. O que é provar? Colocar à prova, testar. Ele vai te dar oportunidades e situações na tua vida para que você coloque para fora o que está aqui dentro. É impressionante que quando chega no período político, chega esse período desse ano, né? Você vê aí gente aí correndo, distribuindo cesta básica, fazendo, fiscalizando a prefeitura, fiscalizando o prefeito, fiscalizando tudo. Os vereadores estão na rua trabalhando, gente que você nunca viu, aparece. E tudo com um coração bom. Aí quando você conversa com eles, são pessoas boas demais. E aí aparece um bocado que está aqui fora criticando, zombando, falando que eles não prestam, que quer tomar o lugar deles. Aí começa a fazer trabalho também, que quer ocupar a posição que está lá. Quando passa a eleição, desaparece. Some. Desaparece. Aquela cesta básica que ele prometeu, acabou. O voto que você deu já foi. E aí o que é que acontece? A cidade fica assim,
do jeito que está. E isso, Deus faz isso e permite isso para quê? Para Deus esquadrinhar o coração e colocar para fora os pensamentos, e depois Ele dá a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você quer prosperar? Quer? Sim ou não? Apresente seu culto racional ao Senhor. Ande pela sua mente. Ande pelos ensinamentos da palavra. Ande pela obediência. Siga este caminho e tudo o que você fizer, Deus abençoará. Diga amém. A emoção geralmente vem do coração. A razão procede da mente, que pensa e analisa os fatos. Porque o coração é enganoso demais. Ou como o coraçãozinho engana a gente, né? Pastor, mas por quê? Quando a Bíblia quer falar de razão, ela fala mente. Quando ela quer falar de emoção, ela fala do coração. E quando ela quer falar de ira, ela fala dos rins. Você já parou para pensar isso? Já? Sim ou não? Fala comigo, senão eu não falo mais não. Vou encerrar aqui o culto. Nunca parou para pensar? Hein? Porque a cabeça está aqui em cima. E lá no livro de Provérbios diz que o caminho do sábio está aqui acima, para se desviar do inferno que está abaixo, ou seja, seguindo pela cabeça. E ele diz que o caminho dos sábios está diante dos seus olhos. O que é que está atrás dos olhos? O cérebro. Aí a Bíblia diz que o coração é enganoso. Quando você quer fazer alguma coisa errada, o coraçãozinho tum, 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 tum. É assim ou não é? Fala se eu estou errado. O coraçãozinho fica lá, você fica aqui só pensando, planejando, e o coração, aquele desejo. Mas quando a ira vem, os nossos rins, que acima dele tem a glândula suprarrenal, liberam uma coisa chamada adrenalina, que te dá força, velocidade, agilidade e a capacidade de realizar coisas. E a fúria desperta essa adrenalina e você realiza ou age por impulso. É por isso que a Bíblia diz: não dê lugar à ira. Ele disse: não se deixa vencer da ira, ou seja, domina o teu corpo. A tua cabeça está aqui em cima, ela não está nos pés. Deus colocou a nossa razão aqui, em cima, para nós sermos guiados pelo que está acima. Diga amém. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus hoje te apresentou grandes oportunidades. Depende apenas de você. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Quero orar